E se eu te dissesse que compostos encontrados na natureza pudessem, quem sabe, desligar o interruptor mestre que alimenta certos tipos de câncer de próstata? Olá, pois é. Essa é a pergunta fascinante que guia a pesquisa que a gente vai analisar hoje. Então vem comigo que eu vou te levar pelo caminho do conhecimento para a gente decodificar juntos os mecanismos biológicos por trás dessa área de estudo que é realmente muito interessante. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente começa entendendo o alvo principal, o tal receptor de androgênio. Depois a gente vai ver as vias de ação, como lidar com a resistência, algumas abordagens alternativas e, claro, o que o futuro reserva para essa área de pesquisa. Vamos lá? Ok, para começar, a gente precisa conhecer o nosso protagonista, o receptor de androgênio, que a gente vai chamar de AR. Pensa nele como a peça-chave em toda essa história. Imagina que esse receptor de androgênio é como um interruptor. Em condições normais, hormônios como a testosterona se ligam a ele, e aí ligam os genes que mantêm a próstata funcionando direitinho. O problema todo começa quando esse interruptor fica desregulado, sabe? Ele acaba promovendo um crescimento celular que sai do controle. Se você observar essa imagem com atenção, o processo fica bem claro. A gente vê o hormônio, ali representado pelo DHT, entrando na célula e se conectando ao receptor AR lá no citoplasma. Esse complexo, então, viaja até o núcleo da célula e ativa a expressão de vários genes. A literatura científica descreve basicamente 3 grandes frentes de interferência que estão sendo estudadas com compostos naturais. A primeira é bloquear diretamente essa ligação, a segunda é suprimir a produção do próprio receptor e a terceira é modular indiretamente as vias que o influenciam. Certo. Agora vamos mergulhar nos detalhes de como esses compostos bioativos parecem atuar. A ciência vem explorando mecanismos de ação que são muito específicos, muito elegantes. Nesse diagrama, a gente consegue ver um resumo visual fantástico. Olha só. Aqui do lado esquerdo estão as vias principais. A primeira, lá em cima, é a mais, digamos, agressiva. Ela busca induzir a destruição, a degradação do receptor. A segunda estratégia é impedir que ele seja fabricado, ou seja, inibir a sua expressão. E a terceira é uma competição direta. Um composto tenta ocupar o lugar do hormônio, bloqueando o receptor. E o mais legal é que para cada uma dessas estratégias, os estudos já apontam para compostos específicos. A alfa-mangostina, por exemplo, é bastante associada à via de degradação. Já o lupeol e a baicaleína são estudados pela capacidade que eles têm de inibir a expressão do gene do AR. E as catequinas do chá e o cispicetide, que é encontrado na uva, demonstram em modelos computacionais uma alta afinidade de ligação, agindo como potenciais bloqueadores diretos. Mas como a gente sabe, a biologia do câncer é um campo bem complexo. Um dos maiores desafios na prática clínica é quando o câncer desenvolve resistência ao tratamento. E é justamente aqui que a pesquisa com produtos naturais traz umas ideias muito, muito interessantes. O grande vilão nessa história é uma versão, vamos dizer, editada do receptor, que é chamada de ARV7. O problema dessa variante é que ela não tem a parte onde os medicamentos convencionais se ligam. E qual o resultado disso? Ela fica constantemente ligada, impulsionando o crescimento do tumor, mesmo quando não tem hormônio ou quando tem a presença de fármacos. E essa imagem aqui ilustra de forma brilhante 2 abordagens para lidar com esse problemão. De um lado, com a manzamina A, a estratégia é cortar o mal pela raiz, impedir que o ARV7 seja sequer produzido. Do outro lado, com a alfa-mangostina, a abordagem é mais como caçar e destruir, marcar o receptor que já existe para que ele seja degradado. Então, o ponto crucial aqui é o mecanismo. A manzamina A, que é um alcaloide marinho, age num passo anterior. Ela inibe um fator de transcrição chamado E2F8, que é essencial para produzir tanto o AR normal quanto o resistente, o ARV7. Já a alfa-mangostina ativa a maquinaria de limpeza da própria célula, o sistema ubiquitina-proteasoma, para que a célula reconheça e destrua ativamente as proteínas AR e ARV7. São 2 soluções super elegantes para o mesmo problema. Olha, além de mirar diretamente no receptor, a ciência também explora outras formas bem criativas de sabotar essa via de sinalização. Vamos ver como isso se desenrola na prática da pesquisa. Voltando ao nosso diagrama geral, agora nosso foco muda para o lado direito. Ao invés de atacar o receptor AR de frente, a pesquisa investiga como enfraquecê-lo indiretamente. Uma forma é cortar o seu combustível, inibindo as enzimas que produzem os hormônios que o ativam. E outra forma, que é ainda mais surpreendente, é ativar outros receptores na célula para gerar um sinal contrário. Repara só como essa via funciona.
A testosterona é convertida em dihidrotestosterona, o DHT, por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. O DHT é um ativador muito, mas muito mais potente do receptor de androgênio. E o que os modelos experimentais indicam? Que compostos da anona muricata, a graviola, e do nelumbo nucífera poderiam inibir essa enzima. O resultado? Menos combustível para o receptor, diminuindo toda a sinalização. Agora, essa estratégia aqui é realmente muito interessante, essa ideia de sequestrar uma via. Estudos in vitro mostram que a menos-epicatequina pode se ligar a um receptor de membrana chamado ZIP9. Normalmente, a testosterona também se liga ali e gera um sinal de sobrevivência para a célula. No entanto, quando a epicatequina se liga nesse receptor, ela parece reprogramar a resposta, ativando um sinal que leva à apoptose, ou seja, à morte celular programada. É uma forma de usar a própria maquinaria da célula contra o câncer. Incrível, né? Bom, depois de ver todos esses mecanismos, qual é o panorama geral? Para onde essa linha de pesquisa está caminhando? Vamos analisar isso agora. Essa tabela aqui resume muito bem os exemplos mais marcantes que a gente viu. A alfa-mangostina e a manzamina A, por exemplo, foram validadas tanto em modelos celulares, que é o in vitro, quanto em modelos animais, o in vivo. Elas mostraram, respectivamente, a indução da degradação e a supressão da síntese do receptor. Já a menos-epicatina demonstrou seu mecanismo único de ativação do ZIP9 em estudos in vitro. Olhando para frente, os grandes desafios são otimizar a entrega desses compostos no organismo, ou seja, melhorar a sua biodisponibilidade, e também investigar o potencial de usá-los em conjunto com as terapias que já existem, talvez para superar a resistência ou até para aumentar a eficácia dos tratamentos. Se essa nossa jornada pelo conhecimento foi enriquecedora de alguma forma, a sua interação é muito importante para que a ciência consiga alcançar cada vez mais pessoas. E para a gente refletir, fica a pergunta: como uma via de sinalização, que é tão fundamental para o desenvolvimento e o funcionamento normal do corpo, pode, quando perde o seu controle fino, se transformar na força motriz por trás de uma doença tão desafiadora? A biologia é realmente um equilíbrio muito delicado.